vamos entender melhor esse assunto, porque o governo já anunciou isso, mas ainda não sabemos como que vai evoluir essa questão. Mas eu vou conversar agora com o advogado tributarista Eduardo Natal. Eduardo, boa noite. Bom, Boa noite. vamos lá. Compra de produtos importados, ela pode ficar mais cara para o consumidor? Sem dúvida pode. Para quem faz a aquisição de produtos do exterior até no valor de US$ 50, se o Brasil derrubar essa isenção, né, seja por medida provisória, por alguma outra legislação, sem dúvida alguma, o preço final da mercadoria vai aumentar, porque esse custo ele é regressivo, ele vai ser pago pelo contribuinte ou pela pessoa que está situada aqui no Brasil. Então, sob esse aspecto, sim. Agora, caso, ok, teremos o imposto. A pessoa paga esse imposto no ato da compra, já com o imposto já acrescido do preço, ou ela vai pagar no site dos Correios? Me parece mais simples pagar de uma vez só, tudo direto, mas não sei se é assim. Em princípio, seria mais simples. O que ocorre é o seguinte: nós temos um regime tributário simplificado para compras até US$ 3.000 do exterior. Então, claro que não é o caso da isenção. A isenção é de apenas US$ 50, tá certo? A Receita Federal não teria contingente para fazer a fiscalização de todos os produtos que têm entrado no Brasil com esses valores baixos. Vamos assim considerar baixos, né? Até US$ 50, valores que seriam mais simples, mais baixos mesmo, efetivamente. Agora, é uma prerrogativa da Receita Federal fiscalizar todo e qualquer produto que ingressa no Brasil. Como não há contingente para fazer essa fiscalização, existe esse regime simplificado. Esse regime simplificado, ele é aplicado, em regra, para quando você faz a aquisição, e isso vai passar na aduana brasileira. Quando você tem um contingente, como eu falei, um volume muito grande de produtos importados que não conseguem ser fiscalizados, um aspecto realmente importante é o fato de você ter isso já tributado quando vai ser feita, ou quando venha a ser feita a aquisição, tá certo? Ou pelo menos que haja um rastreamento em termos de CPF, de pessoas que estão fazendo a negociação, para que você saiba exatamente se trata de uma única aquisição ou se são aquisições fracionadas, que sem dúvida alguma, se forem aquisições fracionadas, seriam fraudulentas. E a taxa de importação que a gente tanto está falando aqui, ela incide sobre o produto, ela pode incidir sobre o frete também? Incide sobre o frete. Quando você faz a importação no Brasil, a base de cálculo é o valor aduaneiro. O valor aduaneiro considera todos os custos de importação, inclusive o frete. Portanto, ele vai agregado no valor de base de cálculo para a incidência do imposto. Queria voltar a falar sobre o pagamento da taxa, que pode ser no site, ou se for o caso, nos Correios. A pessoa vai ter que, de repente, ir até os Correios também para fazer o pagamento dessa taxa ou não? Então, nós vamos ter que acompanhar o que vai ser feito em termos de legislação. Hoje, você tem o regime simplificado, como eu comentei, muitas vezes isso passa diretamente pela aduana brasileira e chega na casa do consumidor. Entretanto, em alguns casos em que a Receita Federal ou os próprios Correios, até porque as agências dos Correios, existem algumas agências dos Correios que têm postos da Receita Federal lá internalizados. São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O principal, inclusive, é Curitiba. Quando a Receita Federal verifica que existe a necessidade de se tributar ou de se avaliar o preço daquele produto, se o produto está chegando com um preço menor do que efetivamente deveria ter chegado, e o contribuinte, né, ou o brasileiro aqui importador, consumidor, ele não fez o pagamento do tributo no site da empresa estrangeira, o fisco, através até dos Correios, notifica o contribuinte para que ele possa pagar o imposto e liberar a mercadoria. Quando essa notificação chega, existem algumas possibilidades. A primeira delas é pagar, e aí depois de alguns dias a mercadoria é liberada, ou até mesmo contestar, né? Quando é o caso de, por exemplo, alguém querer contestar o valor que foi atribuído à mercadoria quando da importação.
Como que o comércio brasileiro pode se beneficiar dessa medida, uma vez que agora os preços das condições, vamos dizer assim, tarifárias, vão ser meio que igualadas, porque vai ter imposto para importado, como já tem imposto aqui dentro do Brasil, né? Sem dúvida. Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque o imposto de importação, ele é um imposto regulatório. Exatamente. Ele exatamente existe para regular a importação, quer dizer, a balança de importação e exportação brasileira. Então, sob esse aspecto, quando a gente tem a tributação desses produtos, o exportador estrangeiro, né, a pessoa que vende de fora para o Brasil, vai ter uma equiparação ao comerciante que está aqui no Brasil e que paga os impostos nos respectivos atos de comércio dele. Portanto, o custo daquele comerciante que está aqui no Brasil, ele acaba sendo maior, porque ele paga os tributos nacionalmente aqui no Brasil. Ele é obrigado a pagar os tributos. Então, por ser um tributo regulatório, imposto de importação voltando a incidir sobre qualquer operação, vai dar uma condição de igualdade, sim, ou de melhor concorrência entre aqueles comerciantes aqui estabelecidos em face daqueles comerciantes de fora do Brasil que estavam tendo esse benefício, vamos assim dizer, de vender um produto para uma pessoa aqui no Brasil sem tributação. Esse foi o Eduardo Natal, advogado tributarista, conversando com a gente para tirar as dúvidas sobre essas mudanças na cobrança de impostos desses sites de importação. Eduardo, obrigado. Boa noite a você. Obrigado, Eric. Boa noite. Fico à disposição.